limites. Nós estamos conversando com a antropóloga Rita de Cássia Oliveira sobre as dificuldades de se ser jovem hoje em dia. E chegamos na questão do suicídio. Rita, tá acontecendo mesmo, porque eles vivem uma contradição imensa entre aquilo que eles aparentam ser, aquilo que eles sentem, a cobrança do social, dos amigos, de pai, de mãe. A dificuldade em definir objetivos na vida, né? A falta de perspectiva, a falta de crença também na perspectiva, né, do que vai acontecer, será que essa é a vida? Coitadinho. Então a gente tem uma situação hoje de muito, sabe, de suicídio juvenil muito alto no Brasil e no mundo, né? E como eu estava dizendo, isso não são dados assim muito divulgáveis, porque a gente sabe que o suicídio implica num efeito dominó de imitação. E é mesmo, né? É. Então, por exemplo, conheço uma escola particular de São Paulo, uma escola boa, tradicional, progressista, né? Pequena, uma escola pequena, num bom bairro de São Paulo, e ali começaram a acontecer casos de suicídio recorrentes porque eles vão entrando em depressão. Você tem muito jovem que toma remédio hoje em dia. Para depressão? Para depressão, para ansiedade, Salete. Jovem ansioso. Mas deve ser, porque eles são muito agitados, eles são muito donos, muito estímulo. Eles são muito poderosos. Exatamente. Calma! Ou saia daí, eles ficam naquele computador, feito maluco. Se embebendo de informação o tempo todo, vendo as transformações rápidas acontecerem. A ansiedade é um problema também que perpassa a sociedade toda, a depressão, estamos todos nesse contexto. Mas o jovem, ele é muito sensível a essas questões, porque ele está no momento de criar a sua própria vida, a sua própria personalidade, sua própria família, né, no futuro próximo, sua própria carreira. Então, a gente vê o jovem hoje tomando muito remédio, né? Eu tive aí uma experiência recente também na universidade, de contato com muitos jovens, né, que frequentam psiquiatras, né, que cometem... E esses casos de suicídio, eles são abafados. Nas escolas, nas universidades. Do porquê de não ter... Para que não haja imitação, porque isso vai se alastrando na classe. Porque aquele que se sente um pouco deprimido, chateado, vai encontrar sei lá, nesse caminho, uma alternativa, não entendo. Essa coisa de meninos que se matam, chegam nas escolas, armados, mata todo mundo. Isso não é uma realidade do Brasil, né? Não é do Brasil. Por quê? Isso é uma tão realidade frequente muito isso lá fora. americana e mais recentemente europeia, né? A gente viu isso acontecer muitas vezes, né? Sem critério nenhum, sem porquê. Qual foi? Porque aquele grupo não teve nada de justificar. Nesse caso, especialmente lá da escola, né, de Columbine, os meninos fizeram um vídeo, né, deles com as armas. Então, você vê os jovens vivendo também uma vida paralela à vida, ou seja, a moral e a ética da família, dos pais, né, da própria escola. Você tem jovens que estão muito associados, vivem uma vida muito entre eles, né, e vão criando ali seus próprios personagens, cenários, e vão se desenvolvendo como atores da vida. E atores da vida dentro de uma cultura do risco, né, que valoriza a morte, viu, Salete? A morte, a proximidade da morte, ela gera muita adrenalina. Adrenalina é uma palavra-chave hoje também, para falar de jovem. O que vai acontecer com o nosso futuro próximo, Rita? Não, isso é uma parte da juventude, né? Que eles se matam de diversas formas. Quando você se enche de bola para ficar fortinho, você tá se matando. Ou você pega um carro e dirige a 200 por hora, você tá se matando. Ou usa cocaína durante 3 dias seguidos, ou remédio para emagrecer, e eles, de uma certa forma, sabem os riscos, mas a questão, Salete, da cultura de risco é muito forte, né? E é característico dessa moçada, especialmente dos anos 80 para cá, né? Onde a gente tem
os ideais, talvez, dos anos 60 e 70 daquela juventude vão perdendo a sua força e a gente vai entrando nesse esquema do hedonismo, né, que é o prazer a todo custo. Nossa, como ele quer, e não tem limite, porque o prazer, então você começa a comer, aí você olha e fala, escuta, não tá bom assim, não, eles matam uma caixa de sorvete, não. Faz ginástica alucinadamente, né? Ou joga videogame também alucinadamente. Então, você tem aí também uma vida de excessos que não é exclusividade do jovem também, sabe? Então, Rita, porque existe também, por outro lado, uma sensação de fracasso, de derrota, com muitos pais, muitas famílias. De derrota por nada. Uma sensação de derrota por pouca coisa já se sente Eles olham os filhos e se sentem derrotados. Como se eles fossem os grandes responsáveis por o que você está me dizendo ser um momento de toda a sociedade. Do pai, da mãe, do filho. Dos professores, das escolas, né, das igrejas. A gente tem uma situação hoje de... parece meio senso comum falar, mas é de crise generalizada, né? A família... Crise do homem, a crise do humano, a crise do... E das instituições do homem. A família, as igrejas, né? Inclusive as igrejas hoje, Salete, a gente não dá muito bola para isso, mas as igrejas, tanto a católica quanto as evangélicas, é uma proliferação absurda. Mas elas têm um papel muito importante frente aos jovens. A gente tem hoje jovens que um número muito expressivo de retorno à religiosidade. Às vezes, uma religiosidade meio misturada. Que mistura budismo com coisas, tradições, com banda, com tradições da Amazônia, com, sabe, uma religiosidade meio misturada. Aquele próprio Daime, que são é uma religião. É uma religião. Então, eles vão para as religiões em busca e é muito expressivo isso. A gente fala, o jovem não quer mais saber de religião. Não é verdade. Não é verdade isso. Não tem aquela relação religiosa que talvez nós tivéssemos, entendeu? A coisa do rezar, do terço, do se benzer, enfim, cada um com a sua... Agora é uma religiosidade mais efêmera, sabe? Mais fragmentada, mais pragmática, mas em boa parte, as igrejas todas hoje estão muito próximas dos jovens, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem essas crises nas instituições que não conseguem mais desempenhar aquele papel de 50 anos atrás, as escolas, as universidades. Autoridade para o jovem, o que é? Deixou de existir? Essa é uma questão do declínio da autoridade paterna. Até, eu tenho a impressão de que os professores, os pais, passaram a tratar essa questão da autoridade com muito medo, como se fosse ruim demonstrar autoridade. O ruim é o autoritarismo, né? Você tratar o aluno ou o seu filho de uma forma autoritária sem que ele entenda o porquê, né? Como objeto, sente, levante, sem faça. Respeito, isso. Sem interlocução, mas manter a autoridade paterna do professor é importante. E o jovem, assim como a criança, eles desejam esses limites. Ele precisa do limite. Ele deseja o limite. Eu vejo isso na sala de aula também, na relação com os alunos gostam que o professor diga, ou que ele coloque limites, ou que ele diga o que é necessário, o que é importante ser feito. Fica muito mais confortável, inclusive. É isso que então você fica perdido. É isso que eles estão buscando, que a sociedade, e as crianças também, né, eles esperam que a sociedade diga para eles o que quais são os limites. Até para que eles possam transgredir, entendeu? Porque se você não sabe onde está o limite, como transgredir, Salete, como a geração dos 60, dos 70, transgrediu porque estava aqui o limite. E é importante, até para você amadurecer e transformar. Mas eles precisam... E negociar. Às vezes a questão do... Limite negociar. Você pode negociar com o aluno, com os pais, com os filhos. Você negocia os limites, negocia o comportamento. E quando foi que nós, enquanto pai, mãe, enquanto imprensa,
enquanto profissional, enquanto médico, quando foi que nós deixamos de deixar ou de estabelecer limites? Quando foi que o mundo perdeu o limite? Rapidinho.